Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? A mais um curso, tá bom? Esse curso a gente vai falar a respeito desse aparelho aí, ó, que tá na sua frente, tá bom? Isso aí é um micro-ondas. O que que acontece? Esse curso ele vai ser destinado a conserto de placas eletrônicas de micro-ondas, tá bom? Porém, eu vou dar um cursinho básico de conserto no micro-ondas como bônus, tá? Então você vai adquirir o curso de conserto em placas de micro-ondas e como bônus você vai ganhar o curso básico de conserto do aparelho micro-ondas. Vamos aprender a testar transformador, as chaves, lâmpada, tá? Enfim, todos os componentes que tem no micro-ondas. Até porque se você vai fazer o curso de conserto em placas de micro-ondas, você tem que saber diagnosticar o defeito, né? Se o defeito está no micro-ondas ou se o defeito está na placa eletrônica. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a testar, tá? Individual os componentes, tá bom? E desde já eu agradeço a todos que tenham chegado até aqui. Boas aulas, tá bom, pessoal? E estudem aí bastante, tá? Revisem as aulas se tiverem alguma dúvida, tá bom? Assistam 1, 2, 3, 4, 5 vezes se for necessário. Beleza? Então, pessoal, já estou aqui, ó, com um transformador de micro-ondas, tá, pessoal? Tem um nome aqui, ó, Danger, tá? Perigo, tá bom? Esses micro-ondas aqui, eles são bastante, esses transformadores são bastante perigosos, tá, pessoal? Isso porque ele sai aqui, ó, dessa lâmina, uma tensão de 2000 volts, tá? Então, ó, essa lâmina aqui fornece 2000 volts, tá? Que passa nesse fusível de alta tensão e vai lá para a fonte de alta tensão, tá? É que a fonte lá depois transforma em 4, mas o transformador ele fornece 2000 volts que se soma com o capacitor, né? Esse capacitor aqui, ó, é um capacitor a óleo e se soma com mais 2000 lá e ele fornece 4000 volts. Então vamos lá. E aqui, pessoal, ó, ele é de 220 volts, 60 Hz, tá? A frequência da nossa rede. E aqui no meu caso, na minha região aqui, a nossa tensão é 220, tá bom? Então se o teu micro-ondas é de 110, o teu transformador vai ser de 110, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho o primário, tá? Onde tem aqui essas duas lâminas, é onde entra os dois terminais que vem lá da placa, que sai lá do relé, tá? Aqui vai entrar 110 ou 220 volts, tá? Então aqui é o primário do transformador. Na saída, nós temos dois secundários, tá? Esse secundário aqui, ó, tá? Que tem essas duas garrinhas aqui, ó, que vai lá no magnetron, tá? Esse secundário aqui, ele fornece 3 volts, tá? Esses 3 volts aqui servem para alimentar para poder alimentar o magnetron, tá bom? Tem que alimentar lá aquela lâmina do magnetron para que ele comece a funcionar. Então aqui nessa lâmina eu tenho 3 volts na verdade. Aí você pode testar da seguinte forma, você pode testar a continuidade aqui, ou você pode alimentar 110 ou 220 volts aqui, e aqui vai sair, tem que estar saindo 3 volts, tá? Nos dois terminais que vai lá pro magnetron, que é esses dois fios compridos aqui, ó. Mas eu não aconselho muito, tá? Testar esse transformador energizado, até porque você vai correr risco de vida, porque aqui vai sair 3 volts, mas nesse secundário aqui, ó, onde sai essa lâmina aqui, sai uma tensão de 2000 volts. Então se você, por acidente, chegar a triscar nesse terminal ou aqui, você pode levar um choque muito grande e você pode vir a óbito, tá, pessoal? Então, além do transformador trabalhar com a tensão muito alta, ele também trabalha com uma amperagem muito alta, tá? Então eu não aconselho testar ele desse jeito aqui na bancada com energia, tá? Eu ensino a testar e aconselho testar alta tensão
Mas isso a gente vai ver mais na frente e ele montado no aparelho, tá? Dessa forma aqui eu não aconselho. A não ser que você coloque assim 1 metro de distância, tá? Já coloque o multímetro aqui na escala de mais próxima, tá? De 3 volts e alimenta aqui. E aí você vai ver lá que no multímetro vai marcar 3 volts, tá bom? E aqui sai 2000 volts nessa lâmina aqui que vai passar por esse fusível, tá ok? Então, vamos medir aqui o primário, tá? De 110 ou 220 volts. Pessoal, para a gente medir esses componentes que tem no micro-ondas, eu aconselho você utilizar um multímetro analógico. Então, o melhor multímetro para se trabalhar com micro-ondas é o multímetro analógico. Se você não tem, tá? Procura logo o seu, adquira logo o seu, porque é o melhor multímetro que tem, tá? Eu aconselho você medir com esse multímetro e não com o digital. Beleza? Então vamos lá. Na escala de vezes 1, tá? Você ajusta. Você faz o ajuste aqui. Tá aí, você faz aqui o ajuste do ponteiro, ó, através desse parafuso, tá? Você mexe pro lado direito ou pro lado esquerdo, ele vai mexer lá, ó, tá? Toda vez que você usar ele, ó, tá descendo. Veja que agora ele subiu. Então você coloca ele em cima do zero. Você coloca ele em cima do zero, ó. Tá aí, em cima do zero. Aí você coloca na escala de vezes 1. Sempre que você usar a escala de ohmímetro, sempre que usar vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K ou vezes 10, sempre que você mudar de escala, eu aconselho você zerar o multímetro, tá? Curto-circuita uma ponta com a outra e zera através desse potenciômetro aqui, ó, até você chegar no zero. Se você não conseguir chegar no zero, significa que você tem que trocar, tá, as suas pilhas, tá bom? E as baterias, correto? Então veja que está ajustado no zero. Se eu colocar em vezes 10 aqui, ó, ele já não vai dar mais no zero. Então eu vou ter que ajustar, ó. Então toda vez que você usar, trocar de escala, você tem que ajustar, ó. Vou colocar no vezes 1. Veja que não vai dar no zero. Então, vamos ajustar. Se não chegar no zero, as pilhas estão ruins. E na escala de vezes 10, se você ajustar e não chegar no zero, tem que trocar a bateria de 9 volts. Então vamos medir aqui esse primário de 110 ou 220 volts, tá? Vamos medir aqui, ó. Tá aí, ó. Deixa eu zerar aqui. Beleza, tá zerado. Correto. Então vamos lá. Então tá aí, ó. Tá dando aí em torno de 2 ohms, tá bom? Então esse secundário tá bom. Se ele não mexesse nada, significava que a bobina estava aberta. Mas a bobina do primário não abre, tá? Porque o fio é muito grosso, ó. O fio ele é muito grosso, então ele não abre, ele entra em curto. Então para você saber se ele está em curto, você coloca na escala aqui. Você coloca aqui na escala de vezes 10K, tá? Aí uma ponta você coloca no terra, aqui que é a carcaça, e a outra você encosta nos terminais, ó. Não pode mexer nada, tá? Se ele mexer, onde quer que parar, o primário do teu transformador está em curto. Nesse caso, o primário não está aberto e nem está em curto com a carcaça, tá bom? Agora vamos medir o secundário de alta tensão, tá? Ele sai aqui nessa lâmina, tá? Uma ponta é essa lâmina e a outra é parafusada na carcaça do próprio transformador. Então, o secundário é aqui e esse fio comprido aqui, ó, tá? Que sai da lâmina. Então vamos testar. Na escala de vezes 1, a gente coloca a ponta de prova aqui na lâmina, tá? Aqui na lâmina. E a outra a gente coloca na carcaça. Então veja, ó, que deflexionou, tá? Isso aqui, pessoal, vai depender do transformador, mas ele varia aí de 80 a 150 ohms. Eu vou aumentar a escala aqui, vou zerar o aparelho. Zerei o aparelho, tá? Tá aqui, ó, na alta tensão que passa pelo fusível, tá? E aí você
curto-circuito aqui, ó. Então veja que está dando 15 com mais um zero vai dar 150 ohms. Então o meu secundário de alta tensão que fornece 2.000 volts está funcionando. Se ele não mexesse nada, ou se ele fosse até o zero, se ele não mexesse nada ele estava aberto. E se ele mexesse até o zero, significava que a bobina está em curto. Se fosse até o zero assim, ó, tá? Um detalhe, é bom você medir diretamente aqui na lâmina, tá? Porque o que acontece? Esse fusível pode estar aberto. E se você medir aqui na ponta e esse fusível estiver aberto, ele não vai marcar nada, tá bom? Então se eu medir aqui e me deu, ao mesmo tempo eu sei que meu fusível está funcionando. Então, por via das dúvidas aqui, vamos testar o nosso fusível, tá? Eu vou colocar aqui, ó. A lâmina tem que ir até o zero. Então fui lá até o zero. Então meu fusível de alta tensão está bom. Agora vamos testar, tá? Vamos testar essas duas lâminas aqui, ó, que é onde sai a tensão de 3 volts. Então vamos lá, ó. Fiz a medição e ele foi até o zero. Significa que ele está bom, tá? Se ele não fosse até o zero, significava que essa lâmina aqui estava aberta, tá bom? Então vamos medir. Aí todas aqui, ó, o primário, os dois secundários, você pode medir com a carcaça para saber se ele está em curto ou não, tá? Tá aí, ó. Não tem curto, ó. Beleza? Então esse transformador aqui está funcionando perfeitamente. Aí o que a gente pode fazer? A gente vai alimentar aqui, tá? Eu não aconselho vocês fazerem esse tipo de teste, tá? Diretamente na bancada, porque é perigoso. Então eu vou colocar aqui, ó, 110 volts. Vou alimentar aqui o meu primário com 210 volts. 220 volts, tá? Vou alimentar aqui, ó, meu transformador. Antes de eu ligar na tomada, eu vou conectar o meu multímetro aqui, ó. Vou conectar o digital, que ele é mais preciso. Aí você coloca aqui, ó, na escala de 20 volts, tá? Você coloca na escala de 20 volts, tensão alternada, tá? Aí você coloca aqui, ó, nas duas lâminas. Beleza? Que aqui sai 3 volts. E aí você se afasta. Você se afasta do magnetron e liga ele na energia. Em condições normais, vai ter que me apresentar aí uma tensão de... Tá aí, ó, tá aqui, beleza? Vou ligar ele na tomada. Vou ligar na tomada. Deixa eu afastar aqui da carcaça para não sair faísca. Então tá aí, ó. Liguei na tomada. Veja que tem 3 volts. Essa tensão aí alimenta o filamento do magnetron, tá? Em condições normais tem que apresentar 3 volts alternada. Não encosta de maneira nenhuma aqui nesse fio aqui, ó, que aí tem 2.000 volts. É possível também observar um zumbido no transformador. Desliguei o aparelho, tá? Então, se você fizer um teste assim com bastante cuidado, tá? Então, pessoal, é isso aí. Esse aí é o teste do nosso transformador. Agora a gente vai fazer o teste do diodo, tá? Ou diodo não, perdão, do capacitor. Esse capacitor aqui, ele é um capacitor de um pouco menos que 1 microfarad, ó, dá 0,80 microfarad, 3% de tolerância, tá? A tensão dele de trabalho é de 2.100 volts, alternado, tá bom? Então se você for substituir esse componente aqui, você pode respeitar aqui, ó, a capacitância, ou pode colocar um pouquinho a mais. Agora, a tensão de trabalho, não precisa se preocupar, que todos eles trabalham com praticamente a mesma tensão, tá bom? Então, ele pode ser 0,80 microfarad, pode ser 0,83, 0,90, tá bom? Vai depender muito aí do capacitor. Então, vamos medir ele
na escala de vezes 1, tá? Você coloca nos terminais e o ponteiro não pode deflexionar, tá? Você inverte, ele não pode deflexionar. Se ele mexer, ele está em curto. Se ele for até o 0, ele está em curto. E você pode medir curto do terminal com a carcaça também, tá? Você coloca aqui, ó, por exemplo, e conecta na carcaça, ó. Veja que não deflexiona. Se ele deflexionar, significa que o teu capacitor está em curto com a carcaça. Então, nesse caso, não há curto com a carcaça e não há curto aqui nas lâminas, tá bom? Você pode utilizar, por exemplo, também um capacímetro. Ele é o que? Um pouco menos de 1 microfarad, então eu vou colocar aqui, ó, em 2 microfarad, tá? E vamos medir a capacitância aí desse capacitor. Esse capacitor aqui, ele tem um resistor de valor alto dentro dele, tá? Esse resistor, ele tem um resistor interno, que interliga os seus dois terminais, por isso que ele dá aberto. Então o que acontece? Esse resistor ele serve para quando você desligar o aparelho da tomada, o capacitor se descarregar rapidamente. Então vamos colocar aqui, ó, olha lá, ó, 0,80, tá? 0,80 nanofarad, tá bom? Então esse capacitor está perfeito, beleza? Então vamos testar aqui o próximo componente. Vamos testar a lâmpada. A lâmpada, apesar de você conseguir ver aqui, ó, pelos seus filamentos, é possível ver se ela está aberta ou se ela está funcionando, tá? Mas, porventura, se você quiser medir com o multímetro, basta você colocar na escala de vezes 1 e conectar aqui, ó, nas lâminas. Então veja que o multímetro ele deflexionou bem pouquinho, olha lá, ó. É porque ele está desajustado aqui, ó, porque de acordo com a posição, a lâmina ela sai da posição do 0. Vou colocar no 0 aqui, ó. E vamos colocar na lâmina da lâmpada. Olha lá, ó, deflexionou um pouquinho, significa que essa lâmpada tá boa. Vamos aumentar aqui a escala, vezes 10, para facilitar a leitura. Vamos curto-circuitar aqui as pontas e vamos zerar o aparelho. Então, vamos conectar aqui mais uma vez nas suas lâminas. E veja que me deu uma resistência aí de 300 ohms. Então aí ó, a lâmpada está me dando 300 ohms, tá? Se ela não mexesse, não desse nada, significava que essa lâmpada estava aberta. Outro teste que você pode fazer também com ela, como ela é 110 ou 220 volts, você pode ligar ela direto na rede elétrica sem nenhum problema, tá? Só tome bastante cuidado para você não levar choque. Então tá aí, ó. A lâmpada está funcionando perfeitamente. Então outro teste que a gente pode fazer é no cabo de alimentação do micro-ondas. Ele sofre bastante problema, pessoal. Esse aqui é o cabo de um micro-ondas, tá? Aqui, ó. Você pode ligar ele na tomada e testar as tensões aqui, ó. Condições normais ele tem que dar 110 ou 220 volts. Vai depender aí da região aí que você mora. Aqui no meu caso é 210, então ele vai me marcar 210 volts. Vou botar aqui na escala 750 volts alternada. Vou ligar na tomada e veja que me marcou 200 volts. Então esse cabo está perfeito, tá? Você pode testar ele de outra maneira, na escala de continuidade. Você pode colocar aqui ó, no apito sonoro, tá? Aquele barulho que faz barulho. Ó. Tá aí, né? Aí você coloca aqui em um terminal aqui. Ele vai ter que me apresentar barulho aqui, ó. Em uma dessas lâminas aqui, ó. Nesse aqui, ó. Então ele está bom. O do meio é aterramento, tá? Então tem que ser nas extremidades, ó. Aí eu mudo aqui. Ele vai ter que me dar continuidade com o outro lado, que é esse aqui. Beleza? Então testamos o cabo. Outro teste que a gente pode fazer é desse componentezinho aqui, ó, que é um termostato, tá?
ele monitora a temperatura do forno, tá? Ele vai conectado na carcaça do micro-ondas ou em alguns modelos ele vai conectado diretamente em cima do magnetron, tá? Se o magnetron aquecer bastante, ele abre, interrompe uma fase e protege o circuito e o aparelho, tá? Um teste que você pode fazer nesse aparelho é o teste de continuidade, tá? Você coloca aí na escala de vezes 1, 0 o aparelho. Aí, ó, vamos zerar o aparelho e vamos medir continuidade. Condições normais tem que ir até o 0. Se ele não fosse até o 0, significava que ele estava aberto. Então, dependendo da temperatura que atingir o forno, ele abre, tá? Então, aqui é um termostato. Outro teste que a gente pode fazer é nesse aparelhozinho aqui, ó, tá? É nos diodos de alta tensão, beleza? Em alguns modelos, esse aqui, ele tem 2 diodos, tá? Um diodo que vai no terminal do capacitor, que é esse lado, e esse lado vai conectado ao terra, que é a carcaça. E tem esse outro aqui que vai ligado assim, ó, em paralelo com os terminais do assim, ó. O nome desse diodo chama-se de diodo bidirecional. É um diodo de proteção, tá? Ele tá aí só para proteger. Tanto faz se ele tá no circuito ou não, o aparelho vai funcionar do mesmo jeito. Então, porventura, se você pegar um bichinho desse aqui, que estiver ligado em paralelo com o capacitor e ele estiver em curto, você pode cortar ele e você tem a opção de colocar um novo ou de você remover. Não precisa colocar o outro, tá? E esse aqui é o comum. Então, para testar o bidirecional, eles dão aberto, tá? Ele é um componente aberto. Ele é 2 diodos, um virado para o outro, tá? Ele é um diodo catodo com catodo, tá? Conforme é o desenho aqui, ó. Conforme é o desenho aí, tá aí, ó. Então aqui nós temos um diodo e aqui nós temos outro diodo, tá? Então em condições normais ele você pode colocar aqui, ó, no vezes 10. Pode colocar na última escala. Ele vai dar aí, ó. Deixa eu ver aqui. Vezes 10. É isso mesmo. Na escala de vezes 10 aqui, ó, ele não pode conduzir, tá? Nos dois sentidos. Ó, nos dois sentidos ele não conduz, tá bom? Nos dois sentidos ele tem que dar aberto. Se ele conduzir na escala de vezes 10, em algum dos sentidos ele está em curto, ele está com problema. Isso aqui é o diodo comum, tá? Que vai no capacitor e vai para o terra. Então ele conduz de um lado, tá? Ele conduz aí de um lado e do outro lado ele não conduz, ele vai se comportar como um diodo normal. Mas veja que se eu colocar aqui, ó, na escala de vezes 10, ó, nos dois lados ele não marca nada, ó, tá? E ele não está com problema, ele não está aberto não. Vamos colocar em vezes 10. Vezes 100, quer dizer, ó, não conduz, tá? Vezes 1K. Ó, não conduziu e não conduziu. Vamos colocar na escala de vezes 10K. Ó, veja que ele conduziu. Então, do outro lado ele não conduz. Então, o que acontece, pessoal? É porque esse diodo é um diodo de potência. Então, ele só começa a conduzir depois de uma alta tensão nos seus terminais, tá? E essa tensão só é obtida na escala de vezes 10K. Então, esse diodo, ele tem que ser medido na escala de vezes 10K. Em boas condições, de um lado ele conduz, mas não vai até o 0, ó. Ele não está em curto, tá? Então, ele não está em curto. Se ele tivesse em curto, ele ia até o 0, ó. Então, ó, de um lado conduz, do outro lado ele não conduz. Então, se ele conduzisse dos dois lados, ele estava em fuga. Se ele não conduzisse em nenhum dos lados, ele estava aberto. E se ele conduzisse dos dois lados, ele estava em curto. Se ele fosse até o 0, nos dois lados, ele estava em curto. Se ele desse assim, ó, nos dois lados, ele estava em curto. E se ele fosse até o 3 ali, ó, nos dois sentidos, ele estava em fuga. Então esse aqui é medido em vezes 10K. E o bidirecional,
Nos 10K ele já conduz, ó. Mas só de um lado, tá? Então o bidirecional aqui você pode, tanto faz ele tá no aparelho não. É tão tal que tem uns aparelhos de micro-ondas que nem tem, tá? É mais uns antigos. Ele serve só para proteção. Então a gente vai encerrar por aqui. Na próxima aula a gente vai testar aí as 3 microchaves, tá? O ventilador e o motor do prato. São os únicos componentes que restaram. Beleza?